Cut do subúrbio. Ai, pode Cut do subúrbio. Pode Cut do subúrbio. Pode Cut do subúrbio. Cuidar um do outro, é hora da gente olhar mais no olho, é hora da gente dividir o pão, é hora da gente ter mais união, é hora de todos nós darmos as mãos, não importa a sua cor, sua religião, quem dera se fôssemos uma só nação, com mais tolerância, mais compreensão, que aos olhos de Deus somos todos irmãos. Pare pra pensar, abra sua mente. O mundo adoeceu e a cura tá na gente. Tô sofrendo tanto porque eu não posso dar um aperto de mão e respirar o mesmo ar. Pare pra pensar, abra sua mente. O mundo adoeceu e a cura tá na gente. Tô sofrendo tanto porque não posso dar um aperto de mão e respirar o mesmo ar. Muitos vão pagar pelo erro seu. Temos que mudar, pelo amor de Deus. Começando agora o programa do subúrbio. Eu daqui, você daí e o subúrbio entre nós. Essa iniciativa, o Pode Cut Crioulo de Subúrbio, tem como parceiros, nesse financiamento a FGM e a Prefeitura de Salvador, junto à organização Pontos Diversos. Hoje a nossa temática grandiosa, mais uma vez, é tradição, economia e desenvolvimento no território do subúrbio. Hoje estamos aqui com a nossa queridíssima Ivana Magalhães, artista plástica, professora, idealizadora do Quintal Sensorial, né? E outras múltiplas coisas aqui que ela pode contar pra gente, né? Pra falar um pouco sobre tradição, economia e desenvolvimento, né? Tem uma reflexão aqui que eu vou deixar já pra Ivana, né? Antes ela vai se apresentar aqui, dar um gostinho de quero mais saber sobre essa mulher, né? Sobre tradição, né? A tradição ensina e a evolução desafia. Essa frase eu vi no muro lá no terreiro da Casa de Oxumaré, há muito tempo atrás, né? E aí eu acho que casou muito bem com a nossa temática de hoje, né? Eu vou deixar agora para a Ivana se apresentar e falar um pouco, né, sobre a nossa temática. Então, jogue duro. Olá, gente. Carol, muito obrigada pelo convite. Estou feliz, né, de estar colaborando com esse projeto massa. É um projeto assim que tem a cara do subúrbio, porque atrai justamente as pessoas do território para falar sobre nós e sobre nossas potencialidades. Então, assim, parabéns pela ideia, pela iniciativa. Então, gente, eu sou Ivana Magalhães, né? Eu sou professora, sou pedagoga, artista plástica e gestora cultural. Desenvolvo diversos trabalhos, né, relacionados às artes e sou gestora do Quintal Sensorial, que é esse espaço de educação etnobotânica, né? Falar etnobotânica porque justamente dentro do Quintal Sensorial eu foco nas tradições indígenas e africanas, né, que tem tudo a ver com o nosso território. Então, o Quintal Sensorial é a minha casa, né? E olhar a professora a professora é assim, tudo que vê, quer transformar em aula, quer fazer algum texto didático, Planejamento pedagógico, exatamente, plano de aula. E o Quintal Sensorial surge a partir justamente disso, né, da minha experiência pedagógica. Eu trabalhava no subúrbio, no 360, no SAB, trabalhava
reservas, né, os saberes tradicionais, com essas tecnologias de cura. E eu pegava as folhas do meu quintal e levava para a escola. E aí depois percebi que eu poderia fazer um movimento literário, que é pegar as crianças e levar, tal, né? Tipo, isso que quando você está dentro de um espaço arborizado, transformando aquele espaço em espaço de A relação da vivência mesmo, da experienciação, tocar, cheirar, sentir. Experiências multissensoriais, né? E aí você trazendo essa referência inicial, a tradição ensina e a evolução desafia, né? E é exatamente isso. Como você dentro de uma organização pedagógica, você vai trabalhar as tradições, né? Vai trabalhar suas tradições ancestrais e aliado a tudo isso, com essa evolução que a gente vive, com essas novas tecnologias, de que forma a gente consegue alinhar esse conteúdo, essa prática, de que forma a gente consegue incentivar esses usos e costumes dentro dessa sociedade que está totalmente acelerada dentro das novas tecnologias, que a gente consegue trabalhar com tudo isso, né? Então, assim, a gente precisa ter um olhar bem sensível em relação a esses conteúdos. Ter uma vivência, né? Você precisa se identificar com o que você está trabalhando, com o que você está abordando. Você conhece para poder preservar, né? E conhece para poder se conectar. Você não vai se conectar com algo que você desconhece que está próximo de você. Você não sabe, não entende, não consegue chegar que está próximo de você. Né? Essa questão já vou, né, gente? Porque essa mulher é sensacional. Ela já vai puxando. Falei para ela fazer a reflexão toda dela. E ela já trouxe elementos da primeira pergunta, né? Então, a partir do que a gente identifica, né, desse lugar de se identificar, né, de pertencer, de sensibilizar, né? E se reconhecer nesse espaço, né? Porque o quintal, você fala, né? O quintal é o quintal da minha casa. Então existem muitos elementos que atrelam a sua memória, né? Atrelam a sua trajetória do núcleo familiar, né? Do seu núcleo mais fechado, né? Com seus amigos, né? E você abriu essa porta, né? Para trazer a comunidade, primeiramente a comunidade escolar, né, com esse cuidado de se atentar, né, porque a gente faz um levantamento também que nem toda criança do subúrbio tem um quintal, né, mas a gente passa a trazer a questão também que elas merecem ter esse contato e que muitos dos nossos ancestrais passaram por esse processo de reconhecimento, né, territorial, que teve contato com um quintal e que não conseguiu transferir isso para seus filhos, né? Os netos, sobrinhos, bisnetos, enfim. E como é a importância disso, né? Porque o que você trouxe logo aí dentro das suas falas é o saber ancestral, né? Que todo mundo abdica disso, né? Ou abdica o quê? Perdão, né? Adquire isso a partir da sua existência, né? Você existe a partir de uma legião, né, de um povoado que veio antes e que construiu algo, né, construiu um saber, um conhecimento e dividiu, compartilhou isso com as pessoas. Então, o conhecimento das ervas, né, dos vegetais, né, as questões mais voltadas a rituais religiosos e você pensar isso de uma forma que como isso vai agregar a vida, né, desse indivíduo, né, dessa criança, desse sujeito pertencente a esse território, né? Mas já dando uma puxadinha daí, né? Eu queria, Ivana, que você contasse um pouco pra gente, né, a sua noção, né, a noção que você identifica mais aproximada, né, da tradição para quem é do território do subúrbio, né? A criação desse símbolo de tradição, né? E como isso traz o sentido para a vida desse ser suburbano. E aproveitar para citar, né, umas iniciativas que você identifica que fala sobre tradição
nossa, né? Da nossa gente, né? Pode se jogar aí, que você já trouxe o quintal, né? Aproveita e tira pra depois daqui, ó. Já chega aqui, Então, menina, essa uma pergunta logo para uma resposta bem extensa, né? Porque aí a gente vai pegar vários elementos a tudo isso. E aí, quando você fala da questão da memória familiar, da trajetória familiar dentro de um território, eu falando da minha trajetória familiar dentro do território suburbano e de pessoas ancestrais que eram do território do Recôncavo, que vêm para o território urbano, né, da capital, para buscar melhores condições de vida, mas trazem com eles, né, com essas pessoas, todo o seu conhecimento da terra, da natureza. Então, eu cresci numa família que tem um conhecimento muito grande sobre essas, né, tinha e até hoje tem uma vivência de consumo mesmo das plantas medicinais, né, das plantas alimentícias tradicionais. Então eu cresci dentro desse contexto. Então, muitos dos saberes que eu trago sobre o conhecimento vegetal, eu herdei isso da minha avó, da minha mãe, das minhas tias. E aí quando eu vou trabalhar com as crianças que são oriundas mesmo em território que eu moro em Itacarana, eu trabalhava na escola em Vista Alegre, de Fazenda Portos, eu começo a perceber que esses saberes não estavam sendo revelados dentro da própria família, sendo famílias de pessoas, avós com mais de 50, 60 anos, que era similar à minha família, e que esse conhecimento não estava sendo passado para essas crianças. Né? Muitas perderam realmente, como você falou, a questão do tal, no espaço territorial tal, né? Para construir casa, o famoso chadinho, né? E aí começa a ter a lado, depois vai para o fundo, vai levando aí, tal. Acaba dando espaço à moradia. Aconteceu na minha família, onde era o tal, nossa família deu espaço para 3 casas, e uma dessas casas era que eu morava com a minha mãe. E aí, quando acontece isso, eu penso, puxa, eu perdi meus abateiros, o que eu faço? E eu guardei em mim aquela vontade de, quando eu pudesse, eu devo ter uma casa. E a minha casa vai ter um quintal, eu quero ter uma água para abraçar. Sabe? E me conectar com aquela infância que eu tive. E aí eu consigo entrar dentro do território que eu sempre quis, que foi o território do sul, na região de Itacaranha, é o meu lugar de moradia. E que eu vejo que tem um potencial enorme de plantas. Quando eu percebo essa diversidade dentro do meu quintal, falando pedagogicamente, também pelo compromisso inicial de trabalhar questões de manutenção da nossa cultura, das nossas tradições, o ambiente escolar, ele precisa disso, as nossas histórias precisam ser contadas na escola, nossas trajetórias precisam ser contadas na escola, nossos usos de costumes, as crianças têm o direito de saber da sua própria cidade. Então eu penso no olhar pedagógico da coisa, né? Tipo, eu tenho aqui um potencial enorme de trabalhar a minha cultura. Meu ancestral indígena, principalmente quando eu estou falando, né? Originalmente ele é o território do Pinambá, né? Os nomes das bairros do sul são nomes indígenas, Itacarana, Biriri, Bariri. E aí você vê pela vivência dessas pessoas litorâneas que ainda mantêm os seus costumes. Quem mora no litoral, quem mora perto de praia, gente, tem uma vivência completamente diferente de quem mora em outro contexto. A forma de vida da gente é um modo de vida mais conectado com a natureza. O pescador tem o horário da maré para ele poder pescar, as marisqueiras têm o horário da maré, respeitando a natureza, o movimento das marés, os horários. Só pode colher a folha até determinado horário. Quem mora no litoral e tem acesso a esses espaços verdes, consegue se conectar, consegue ter esses ritmos de vida, né? E aí, quando eu percebi esse potencial no quintal, eu não consegui guardar aquilo tudo só pra mim. Entende? Com esse compromisso mesmo que eu tenho com a minha ancestralidade. É uma forma de eu reverenciar o meu passado,
fortalecer o meu presente e cuidar das gerações futuras, que é o conceito máximo da sustentabilidade, né? Cuidar do que tem hoje das gerações futuras. Então, quando você perceber esse espaço, de que maneira poderia alinhar essas tradições, percebendo que esses saberes não estavam sendo revelados. Entende? Então, assim, a partir disso que me funcionou, a abertura desse quintal, quando eu falei, eu abro as portas da minha casa, né, para que as pessoas tenham esse contato, essa reconexão com a natureza, essa reconexão com a medicina natural, com a medicina ancestral. E aí quando você vai conhecendo esses pontos, você vai conhecendo esses pequenos fragmentos que transformam a natureza religiosa dos antepassados, você aprende a conhecer e aí aprende a respeitar. Então, fundamentalmente, quando você vai falar dentro do ambiente escolar, né, você pode trabalhar quando tem a lei, né, 11.645 dos conteúdos africanos, brasileiros e indígenas, de que forma que você vai sensibilizar aquela, né, e assim, como é que você vai sensibilizar aquelas crianças para trabalhar esse tipo de conteúdo? A natureza é um monte. E aquele impacto também, que eu acho que as crianças, você, né, com mais propriedade para falar isso, mas sentiram impacto, né? Poxa, isso tinha lá na casa da minha avó, né? Eu vi isso na casa da minha tia. Começa né? a se reconectar com as memórias afetivas. As memórias afetivas, né? Porque o que me chamou a atenção aí é a sua intenção, né? Seu desejo, né? De querer uma árvore para abraçar. E aí eu lembro, né, que na antiga escola que eu trabalhava, no dia da árvore, a gente fez um movimento lá e tem um pé de carambola lá, né? Um pé enorme de carambola, bem no meio do pátio das crianças brincam. E aí eu lembro de uma aluna que eu tava na sala da coordenação e tal, né? Aí eu saí, aí a outra professora, gente, é dia da árvore, educação infantil, né? Aí o pessoal saiu correndo, as crianças, e aí, majoritariamente, as crianças foram abraçar a árvore, porque estava naquele processo, né, de espontâneo, orgânico, né? É dia da árvore, eu vou procurar a árvore para abraçar. Mas teve uma que ficou assim, meio reprimida, assim, né, recuada. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, oi minha florzinha, por que você não foi abraçar a árvore, sentir teu contato com a natureza? Aí ela falou assim, por que abraçar a árvore? Eu posso te abraçar, pronto. E aí foi aquela questão, né, eu posso te abraçar, por aquela questão bem sensível que toca a gente, né? Ela falou assim, não, mas hoje a gente vai celebrar a árvore, né? A árvore tem vida, né? Ela gera frutos pra gente, tem carambola que vocês gostam de comer durante o intervalo, né? A atividade do recreio. E aí ela ficou assim, depois que eu falei com ela, ela foi e abraçou. Mas aí teve o estranhamento. A primeira coisa que eu vi ali foi o estranhamento. Ela nunca viu de contato que não tinha. Então nessa pegada aí do que a gente vem, né, trazendo na temática, os símbolos, né, que estão ausentes, né, por falta desse diálogo dentro de casa, porque geralmente isso é passado, né, de uma forma, de uma herança familiar mesmo, né, como a sua vivência, né, em si. E aí o estranhamento atrela, né, como é que a educação, né, tem essa lei, né, que legitima esse espaço, né, que abre as portas para fazer projetos como esse que você fez, né, dentro do seu quintal, né, e já pegando dessa virada aí, né, dessa chave. Como é que a educação pode se estabelecer dentro desses espaços externos da escola, né? Porque você é a professora que tem um quintal, né? Criou um projeto que abriu essas portas, né? Você contar um pouquinho pra gente como essas escolas podem oportunizar, né? Ofertar uma atividade como essa no quintal. Sim. Então, você falou uma coisa que bem a mim, acontece isso no quintal.
uma criança que inclusive foi até da escola, as crianças envolvidas na atividade, e teve um momento que ela olhou para mim e fez: você não fica incomodada com essas mãos todas sujas de terra? Sujeira, né? A aliança. A sujeira, você não se sente incomodada com essas coisas sujas de terra? Então, no momento eu até território. Entende? Porque se distanciar tá no ponto de dizer que essa planta não me pertence. Não faz Não faz parte do meu cosmos. O ser humano e a natureza. Como se fosse distanciar de tudo isso. E na verdade a gente faz parte de uma coisa só. Né? As plantas do mundo vegetal, elas liberam energias que também fazem parte da minha vivência. Exatamente. Nós somos a própria natureza. E é isso que a gente precisa entender. Esse ponto de entendimento. Se eu sou a própria natureza, essa planta faz parte de mim, eu não posso machucar, eu não posso matar, eu não posso sujar os rios, eu não posso poluir os mares, porque o mar sou eu, rios sou eu, a terra sou eu. É de ter esse entendimento, de aprender a conhecer dessa forma. Então a educação tem esse papel fundamental, né? De trazer esses assuntos. E quem está ali na frente, que é o responsável de atividades, a primeira pessoa que precisa estar conectada. Porque a sala de aula é um ambiente bem, como é que eu vou dizer assim, bem complicado, porque parte muito da didática tradicional e a didática parte muito do seu ser individual. Tem que atender um plano que está acima do Exatamente. Então, assim, aquele profissional precisa também estar conectado com essas ideias e com esse sentimento para poder conseguir transmitir aquilo de uma forma espontânea e verdadeira. Não apenas mecânica, de pegar um livro de ciências, um livro de biologia, que aquilo ali de forma mecânica, mas é sentir e entender que você faz parte daquilo ali também. Então, quando eu criei o projeto, a escola abraçou primeiramente a escola me agradeço muito, um beijo para a galera da escola do 360, que abraçou a gestão, abraçou mesmo a ideia, sabe? E eu me senti muito feliz em poder colaborar nesse sentido. E a primeira coisa que nós fizemos, foi antes da pandemia, a história. A primeira coisa que eu pensei dentro dessa proposta é trazer a escola primeiro. As pessoas fazem escola. Então a gente fez o primeiro encontro na pedagógica, onde foi todo mundo. Do porteiro, a merendeira, a diretora, a coordenadora, a administradora, foram todos professores. O projeto é integrativo. Exatamente. A ideia é essa, que os professores, toda unidade escolar faz a escola, que a escola começa desde o portão. E tivesse acesso a esse conhecimento, essa vivência, então a gente passou uma manhã massa lá na portal, conhecendo as plantas, degustamos fruta, tomamos chá. Porque quando as crianças fossem, no momento das apresentações das crianças, aquele professor já foi impactado. Aquela pessoa que está ali gestando a turma já foi impactada, já conhece o tal, já se conectou, vai ser mais fácil para ela trabalhar com as crianças nesse sentido. Porque houve a conexão primeira de quem está ali organizando e mediando aquela turma. Então é fundamental esse conhecimento, esse autoconhecimento nesse sentido. E aí veio a pandemia, a gente ficou parado, né? Esse tempo, mais antes da pandemia, as escolas iam visitar. Porque a escola que eu trabalhava tinha acesso através do transporte, é uma coisa muito difícil da educação pública, principalmente, essa mobilidade, essa alocação das crianças para outros territórios educativos extra de aula. Então, como a escola tinha tudo estava caminhando para esse positivo. Então, tinha uma das crianças foram, e a gente fez esse processo. Numa escola próxima de lá, que é uma escola também municipal, que a gente fez parceria, então as meninas foram andando, que é só uma rua, as crianças foram andando lá, passando por essa vivência, aprenderam a cantar, tinta orgânica, tinta interna, que é um outro processo também que a gente faz. Depois teve uma escola estadual, Clédio Andrade, os meninos foram do nono ano, a professora de inglês, para você entender como é que funciona a gente poder comparar, nada a ver com ciência, nada a ver com
mas ela entende a planicidade das coisas, ela entende que isso é fundamental no processo educativo. Que uma coisa está sempre relacionada ao conteúdo está atrelada ao outro. E aí ela ia trabalhar com os meninos desse mundo, dessa história das ervas, e ela levou as crianças para lá. As crianças, né? Esse professor adolescente, tá? A gente, né, que sempre são Ela levou a adolescente massa, a gente conheceu as ervas. Teve um momento de uma escola que visitou. E que o aluno, ele era chefe da religião de matriz africana, ele era do Blé. E ele conhecia várias plantas. E aí ele foi falando, você conhece essa planta, essa planta, olha, que legal, você conhece bem de planta, né? que ele fosse um mediador. E aí ele fez assim, eu conheço bastante. E aí teve uma planta que eu falei sobre a sua simbologia no ritual. Ele falou é. Aí foi orixá. Aí eu peguei pra ele, você é de religião de matriz africana? Ele é sobre os problemas, falou assim, baixinho, sabe? Porque O reino é pra ser massacrado. Exatamente, porque as religiões de matriz africana são totalmente violentadas, né? Isso não é respeitado e dentro do ambiente escolar isso ainda acontece, essas violências, infelizmente, dentro da sociedade como um todo. O que é relacionado naquele momento, né? Porque essa questão também, né? A religião propicia, né, que os saberes, né, ancestrais. Então, ali dentro você tem um conhecimento, uma bagagem de conhecimento a ser compartilhado. Exatamente. Nesse momento ele identificou ali as plantas, as ervas, né, ritualísticas, e ali ele se viu, né, ele reconheceu representado a representatividade dele ali, né, dentro daquele espaço, né? Então, mesmo, né, a força maior do medo, né, de assumir, né, a sua ancestralidade, a sua religiosidade, a sua espiritualidade ali, né, a sua forma de cultuar, ele se viu ali, aqui é um lugar onde eu posso me reafirmar, né? Afirmar quem eu sou e de onde eu vim e aquilo que eu posso trazer como elementos, né, para as aulas, né, para de maneira ele pode contribuir a partir da sua vivência, conhecimento para a comunidade escolar. Porque a gente fala muito da questão da contextualidade, né, do contexto, trabalhar sempre as crianças de acordo com o seu contexto de vivência, trazer essas experiências para dentro da sala de aula. Mas restringe a gente no sentido, né, institucional. Por isso que é necessário você quem está ligeirinho, alguma e foi justamente a partir dessa coisa que você falou, né, de que eles representarem, ele pode contribuir para as aulas. Então, quando eu geralmente tratar de conteúdos relacionados à ancestralidade africana para cumprir a lei, que é uma lei que tem que ser cumprida, a gente entenda isso. Esse conteúdo é obrigatório, as pessoas, a escola precisa entender que é obrigatório. Então você, professor, professora, que é de outra religião, ou que é de outro contexto, você não vai trabalhar aquilo porque aquilo não te satisfaz, entenda, é lei, tem que trabalhar. Isso é ponto. Agora, de que forma a gente vai mediar esse conteúdo aqui, a nossa responsabilidade social, a responsabilidade profissional. Trabalhar esse conteúdo a partir da natureza. Porque dentro do mundo, tanto na cultura indígena quanto na cultura africana, é a natureza que movimenta essas energias. Sem folha não tem vida, sem folha não tem festa, não tem cura. Então você trabalhar esses conteúdos da natureza se torna mais prazeroso. A gente vai falar aqui sobre uma questão de modernidade, né? Sem as ervas não haveria medicação. Exatamente. Então só se atentar que tudo, os primórdios, né? Os nossos antepassados, eles eram voltados mesmo com aquilo que se tinha. E o que ofertava isso era a natureza. E para tudo. Então, se atentar a isso, né? A tecnologia ancestral, ela não é nova, né? Ela nunca deixou de existir. Ela não é algo sendo tratada e dialogada de agora, né? É algo que já era vivenciado, né? E a partir daquilo, de se reconhecer de onde a gente vem e de quem foi, né, que construiu tudo isso para poder ofertar à nossa comunidade
que a gente tem que tomar consciência disso e poder propagar de forma real, consciente, política e com responsabilidade, como o Ivana traz. Então, assim, e aí é exatamente desse ponto. Então, quando a gente trabalha toda essa valorização da natureza, cuidados, né, com as águas. E aí eu lanço para as crianças, né, porque assim, quando fala de religiosidade africana, de candomblé, as pessoas pensam assim, ó, demônio, demonizam essas formas de manifestar. E aí, no final, quando a gente vai tirar as reflexões, eu para eles, eu lanço essa reflexão. A religião que protege a natureza é coisa do diabo, né? Não, pronto. A religião que protege as árvores, que protege os rios. É uma religião do demônio? Não, pronto. Porque demonizam tanto a religião de matriz africana. Se é uma religião que tem a natureza como seu principal fundamento, está ali cuidando, protegendo, se alimentando, se cuidando da natureza, que é algo que é ruim. Mudar um pouco essa maneira de enxergar. E a metodologia, né, que a gente traz dentro desses diálogos, porque se a gente fazer esse reparo, né, dentro do território do subúrbio é tomado por igrejas neopentecostais, né, tem um avanço muito da politização do diálogo, né, das igrejas fundamentalistas, né, então esse cuidado dentro da escola, ela se redobra. Exatamente. Né? Dentro desse espaço, né? Dentro desse território, se redobra porque a gente sabe identificar certamente dentro da nossa sala de aula quem é de igreja e quem não é. Exatamente. E aqui não é falando mal das igrejas, né? Não falando mal dessas famílias e os métodos que elas identificam de fato, né, para ensinar os seus filhos, mas que isso não comunga de um bem em comum. Sim. Né? E a gente sabe que a intolerância religiosa, né, as formas violentas de massacrar a religião de matriz africana, seja candomblé, umbanda, seja derivadas delas, é crime, né? Então, assim, foi necessário criar uma lei que garantisse. Se você se responsabilizando para passar isso para seus filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, filhos de vizinha, você está cometendo crime, sim, porque ela reproduzindo isso, é claro que a gente não vai chegar e dizer essa criança está presa. É impossível, porque a gente tem que responsabilizar o adulto que está, né, nesse papel de educar essa criança, né? Porque a criança reproduz aquilo que ela vivencia. Então, se ela reproduz essas falas demonizando as religiões, ela está reproduzindo aquilo que ela escuta dentro do seu núcleo familiar. E assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, quando eu faço reuniões com a família. Então, assim, nas reuniões com a família, o que é que eu busco? O entendimento para essas famílias. Eu sempre pego a lei 11.645 e na reunião de pais, na reunião de família, de pai, mãe, eu leio a lei. Fazia muito isso nas reuniões. E aí eu dizia, lia a lei para as famílias, antes de ler, a gente argumentava sobre o que é, sobre os nossos direitos e deveres, a gente sabe dos nossos deveres, a gente acaba não todos, mas os nossos direitos já estão garantidos. Então, é o nosso dever, a nossa obrigação. Eu ouvi aqui para ser fora da lei. Não, professor. Se você não quer ser fora da lei, eu também não quero. É lei. É obrigatoriamente necessário criar uma lei. E que se entenda que a nossa nação é diversa. A cultura oriunda dos estudos de África são diversas formas. Não se refere apenas à religião. Que as pessoas entendam isso, que as famílias entendam isso. Que a nossa cultura não se resume, ancestral não se resume à religiosidade.
Sabe? Não é só falar de orixá que você vai estar trabalhando na lei 11.645. Não é só falar de comida indígena que você vai estar falando sobre a cultura indígena. Mas de que forma essas tradições permeiam o nosso cotidiano? Né? Você pode trabalhar a lei falando da contribuição das mulheres negras no período da escravidão, mulheres negras escravizadas que conseguiam movimentar o mercado, tendo de certa forma um empoderamento financeiro e que ajudava a libertar seus outros irmãos. E aí, isso faz parte desse conteúdo. De que forma a gente resistiu e resiste até hoje contra o racismo. Isso é conteúdo. E nada associado, né? Porque assim como existe, né, a cultura, né, ancestral, que traz esses elementos da natureza, e como você vem trazendo as questões também políticas, né, as questões sociais, né, que foram produzidas a partir de uma invasão, né? Uma invasão que ninguém achou, né? O nosso território. Ninguém descobriu, né? Não foi aqui que parou o navio. Oh, meu Deus, aqui, que lugar belíssimo. Não, foi tudo estratégica de genocida, né? Para realmente retirar esse povo do nosso território, né? O nosso povo do nosso território. E aqueles que ficaram sendo escravizados e sendo tido como serviço braçal, né, força braçal, para servir esses senhorios, né, os senhores, né. Mas assim, como tudo isso está linkado e a gente vai passar por esses diálogos em todos os episódios, porque é isso, o que a gente quer passar, né, de forma metodológica, formativa, é que a gente não pode se associar o que aconteceu de fato, o que é histórico, o que é legítimo, né, e que é a nossa história. E a gente tem que narrar nossas histórias contando o que aconteceu realmente, o que de fato aconteceu e o que nos deixou de bom e que a gente provoca aqui dentro desse espaço para falar que é bom e que é positivo e que a gente vai propagar. Sim, a gente não vai deixar morrer, né? Porque a tradição, essa ideia da tradição, né? A noção que a gente tem de tradição é isso. O que foram nos deixado como herança, né? Como aquilo que foi produzido lá atrás e que foi comum a um povo, né? Foi comum a um povo que foi se multiplicando, sendo vinculado, né? Sendo conectado com outros saberes e com outro povoado. Então tudo isso é da responsabilidade de cada um que ouve e também fala, né? Que apresenta essas narrativas, que tenham responsabilidade, né? E que saibam que isso faz parte de algo que é muito sensível e que é nosso, né? Então a gente, mesmo que a gente não concorde com o que a modernidade nos apresenta, que é isso, né? Talvez hoje a gente visualize de uma forma que antes não era, mas a gente tem que ver o que é que Ivana trouxe perfeitamente, aquilo que é fundamento, né? Que foi a essência, que é a natureza, que é o ambiente que foi nos deixado. Porque quando a gente chega aqui no programa, a gente pode falar de 1001 assuntos, mas a gente sempre vai falar do território, que é esse espaço, é esse miolo, e que a gente consegue identificar muitos e muitos diversos elementos que vai dialogar com várias instâncias. A gente vai falar de ambiente, né? A gente vai falar de um recorte geográfico, a gente vai falar sobre a história, né? O histórico, o social, a gente vai falar sobre a cultura, sobre a saúde, sobre a educação, e tudo isso vai dialogar com algo que já existiu e que ainda é produzido, e a gente precisa manter isso. E entender que na verdade, quando você fala, né, da questão da nossa história, mas que a gente aprenda a trabalhar a nossa cultura ancestral, principalmente africana, não partindo da escravidão. Sim. Não partindo da escravidão, porque a nossa história é muito melhor do que tudo isso e já vem muito antes de tudo isso.
Então, não trabalhar pelo contexto da escravidão, e pelo contexto da resistência, das lutas e das contribuições desses povos para a evolução mundial. E aí você vai entender que você vai trabalhar conteúdos de matemática, utilizando conhecimentos de povos ancestrais africanos, que era matemática. Você vai trabalhar ciências, conhecimento que eles tinham, manipulação de ervas, de elementos químicos, você trabalha química, a partir de elementos químicos que eram utilizados, ancestral, de preservação, mumificar o corpo, né, que você hoje consegue identificar ali o corpo ali há milhares de anos. Que tecnologia é essa? Por que eles manipulavam quimicamente para chegar naquele resultado? Então tem esse conhecimento também. Então são conhecimentos vastos e que tem como modo fundamental o ambiente. Então eles observavam as estrelas para fazer os cálculos astrológicos, saber observar o movimento da lua, do maré. Tudo isso é ambiente, é meio ambiente, é natureza, é cosmos. E aprender a dialogar e trabalhar esses conteúdos dessas contribuições nesse caso da escravidão. Lógico que vai se tratar como um fato histórico, tem que ser lançado, tem que ser trabalhado, a gente precisa entender exatamente. Então, quando na estação de ouro foi conhecimento africano que gerou aquilo, como você vai construir com aquelas ideias enormes herança africana. Então, trabalhar o conteúdo a partir disso, dessas histórias, desses valores. Entende? Não se resumir a achar que trabalhar esse conteúdo é só falar de orixá, é só falar de candomblé. Não é. Pronto. E aí a gente essa mulher, ela é uma escopeta, né? Ela já é uma biblioteca, que muito conhecimento é fruto dos contatos, das vivências com meus amigos, né, gata? Você faz parte disso e a gente vai aprendendo junto. E assim, a partir disso, de tudo que a gente comenta, né, de tudo que a gente consegue absorver, né, dessas falas, né, como a gente tem a tradição, né, a importância da tradição, o reconhecimento dessa tradição naquilo que é produzido, que já foi produzido e do que é feito, né, do que foi produzido e o que será feito, né. Qual a importância, né, dessa associação da tradição nesse meio aí? Quando a gente fala de tradição, a gente está falando de memória, né? De preservação dessa memória, preservação desses rituais, né? Preservação desses costumes. Primeiramente você falou, né, sobre as iniciativas, as iniciativas que trabalham no território, que estão agregadas com compromisso dessa questão da manutenção da memória. Então você vê o acervo da laje, por exemplo, que é a minha casa. Que é um espaço de manutenção da tradição, da memória, através da arte. Que é um outro fator também que você pode desbravar aí, muito massa e dar pano para diversos conteúdos para trabalhar na escola e na vida. A manutenção da memória a partir dessas contribuições desses artistas que estão no território, que produzem artes, que são invisibilizados, que produzem determinado processo manual, como isso aqui que a gente está vendo, desse malha, isso aqui é manutenção da tradição, isso aqui é manutenção da memória, os modos de fazer, de modo de utilizar a natureza para trabalhar a seu favor, criar repertórios, criar objetos. Estão presentes, né? Estão presentes aqui. Isso aqui é tradição, isso aqui é memória, e está dialogando com esse microfone. Tá dialogando com toda essa tecnologia que a gente está aqui nos estúdios, com o Victor, que estão ali operando todos esses equipamentos, e a gente está aqui com o nosso abano, que nos satisfaz, porque o ventilador não pode ligar agora, senão vai fazer barulho, que nos satisfaz e atende ao seu papel.
ventilar demais. Então, exatamente isso, a gente convive, dá muito bem para alinhar evolução, tecnologia com tradição, né? A gente precisa entender isso, que a gente pode manter nossos usos e costumes. E isso não significa que a gente vai ficar atrasado no tempo, que a gente vai ficar para trás disso. Eu tenho uma reflexão, né, que eu compartilho muito, compartilhando muito agora, né, por conta dessa iniciativa que é aqui, né, o Podcult. Porque quando se foi pensado, né, no podcast, a ideia era trazer os recursos, né, dos saberes, dos conhecimentos de uma forma temporal. Aquilo que a gente já vivenciou, aquilo que a gente vive e aquilo que a gente pretende viver na nossa, da nossa construção imaginética, né? De melhoria para o nosso subúrbio, né? De melhorias e de vitrine, né? Vitrine no sentido assim de divulgação mesmo, né? Daquilo que é de fato positivo, de impulsionamento, né? De potencialização de produções, atividades, iniciativas da região, né, sendo culturais, criativas, empreendedoras. E é essa questão da tradição dialogando com toda a nossa vida, porque aquilo que a gente é o famoso cochicho que a gente tem com aos nossos mais velhos, né, em respeito aos nossos mais velhos. Aquele respeito que a gente tem aos mais velhos também é uma tradição, de escutar, de ouvir. E aquilo que a gente consiste como um costume habitual dentro de casa, que a gente passa para outros ambientes, também é tradição, sim, né? E ter essa conexão com tudo isso, né, de uma forma muito simbólica, memorial e também, como é que eu posso trazer, né? É o sentido vital, né? Vital pra gente, porque a gente vai construir isso em qualquer ambiente. Exatamente. Né? Pelos laços de afetividade a gente precisa estar reconectada com essa questão afetiva, de entender, né? E guardar essas memórias, né? Afetivas. Só da gente estar aqui compartilhando já é uma forma de registrar essa tradição, isso, né? De registro essa tradição e a manutenção dela também, porque da forma que a gente reafirma que ela existe, seja porque é o que eu falo com os meninos até aqui, a gente não está atingindo apenas Carol, Ivana, Vitor e Davidson, né? Que estão aqui no estúdio agora nesse momento, mas nós estamos conectado a uma rede de pessoas, né, de coletivos, e isso vai até as nossas formas de falar, gestuais, né, tudo isso, né, trazido. Mas a Ivana, a gente fala muita coisa boa, que eu tô nesse impacto ainda de ouvir Ivana, né, mas a gente tem que pensar assim, né, quais são os riscos e os desafios que a gente enfrenta ao produzir algo associado às nossas tradições, né? Que a gente tem que ter esse cuidado, né? De não corrompê-lo, né? De não rupitá-lo, né? De não... eu vou falar no popular, fazer loucura com a tradição, né? Como assim, trazer um exemplo, né? O acarajé, de falar bolinho de Jesus. Sim. Uma associação que isso é uma disputa política, né? Não é uma vertente da religiosidade, né, o pentecostal, né, voltada para esse núcleo religioso, e sim a nossa ancestralidade e as religiões de matriz africana. Então, a partir, né, desse exemplo, o que é que você identifica como risco e desafio, né, para a tradição? Então, antes de responder, né, dessa questão da manutenção, né? E aí, o que é que ocorre? Esse podcast é uma forma de manutenção. O nome é grioso, né?
que fala da oralidade. Exatamente. Nós estamos registrando a nossa oralidade, estamos registrando nossos conhecimentos, nossas falas, nossa estética. A gente está registrando as nossas memórias pela nossa oralidade. Isso aqui vai estar registrado para em 2050. Vai ser tradição. Em 2050, o que aquelas meninas estavam falando lá em 2023 sobre o território suburbano? Essa oralidade é uma forma de manutenção da nossa tradição, os registros orais, que a gente pode fazer agora com o uso da tecnologia, de guardar essa memória, que pode ser acessada em qualquer lugar do mundo, através da tecnologia. Que a gente pensava antes, o subúrbio, né? Compartilhou com a gente, que formou esse pensamento de hoje e que a gente consegue registrar, né, e se responsabilizar em manter aquilo que é íntegro, a nossa cultura, né? Manter a integridade da coisa, né? A gente precisa. Os desafios são justamente esses, Carol, assim, que a gente precisa. Volta sempre a esse ponto. Se você não se reconhece, se você não conhece, você não aprende a valorizar, então é cada vez mais a gente busca esse autoconhecimento e compartilhar esse saber com o máximo de pessoas, buscar estar conectados e ativos coletivos que estão na sua mesma linha de pensamento, para agregar cada vez mais, citar essas pessoas, estar com essas pessoas. Então, a gente tem essa idade, a gente tem Camila e Davidson com filhos de Bimba, traz a capoeira, né, para as nossas crianças. A gente tem o próprio Barão, né, com essas propostas. Temos as meninas de Valéria fazendo todo esse trabalho no território da Valéria, trazendo essas iniciativas, né, dando luz a essas iniciativas. Então a gente precisa estar se conectando, se conhecendo no território. A partir desse projeto mesmo, você acaba se conectando com outras linguagens, outras iniciativas, outros universos, outras propostas. Você, de certa forma, já agregou também dentro do seu projeto pessoas que estavam juntos naquela formação. Isso é formação de rede. Sabe, de engrossar a corda, para que a corda fique mais forte, para que a gente tenha mais força, para poder puxar, que a corda não arrebente. A corda não arrebenta, do lado mais fraco, então a gente tem que fortalecer essa corda, engrossar essa corda. É o que você está fazendo. É o que Zé Eduardo faz quando ele envia uma galera do acervo, conecta com outros artistas e vai trazendo novas linguagens, pessoas do território para mostrar seu potencial artístico, né? Que é justamente o que o Quintal faz, guardar essa memória, de preservar essa memória das folhas, de preservar esse conhecimento e compartilhar com o máximo de pessoas. Foi pensado a princípio pedagogicamente para o coração das crianças, mas se abriu para toda e qualquer pessoa que queira ter essa conexão. E os adultos, você sente a falta das pessoas quando lá choram e lembra da vovó. Minha netinha, gente, chegou aqui, vem cá, venha. Venha, vovó. Vem por aqui, vem. Bota pesada aí, vovó. Eita! Essa aqui é ela lá. Uma das minhas três netas. Direita, vai ter. Ela lá. Você lembra de vai ter. Aí a tradição questão de fora. Eu aprendi com minha avó, com minha mãe, com minhas tias. É o que eu passo para as minhas netas, né? É o que eu passo para todas as pessoas que tenham esse interesse de conhecer, de preservar, sabe? Essa aqui é a descendência, a nossa descendência. É a minha descendência. E eu aprendi com meus antepassados, eu honro no presente e passo essa joelho descendente. É assim que vai. Mas essa reflexão, né, quando o Ivana trouxe sobre a intenção mesmo de colocar crioulos do subúrbio é a gente se reconhecer como crioulo, né? Identificar e compreender qual é o papel do griot, né? É essa figura que repassa, né? Compartilha seus saberes, seus conhecimentos e aquilo que viveu e que tende a ser perpetuado, né? E ser considerado como uma
tradição. Exato. E é isso aí, o que você faz com sua neta, o que a gente está fazendo aqui com a nossa cultura, né? O que o acervo da Laje faz com a memória artística do subúrbio, né? Com a cultura do subúrbio, o que AL faz também lá com a cultura territorial, né? Com a preservação também da área ali de Tubarão, Sim. né? E toda a nossa cultura, né? Tupinambá, né? Que somos descendentes de tupinambás, né? E é isso, E a né? questão econômica, né? Que a gente. Essa acabou parte aí, não- mulher, se aproximando das considerações finais, né? Eu peço que todos os nossos convidados e convidadas, né? E hoje o Ivana já contribuiu potente de forma, você nem o que dizer, grandiosa aqui, né? Isso que a gente faz, né? A produção em si, de tudo que a gente faz, né? Que é tradicional e que virou tradicional. É a gente assumir que isso já virou uma tradição entre a gente e que a gente consegue unificar esses elementos e traduzir, né? De uma forma com expressividade artística e cultural, né? Como é que a economia, né? Consegue potencializar essas produções. E você já deixando suas considerações finais, né? É isso. É você trazer mais coisa boa pra gente. Falando Mianel, nosso território, ele é um território com alto poder econômico, de geração de renda para as pessoas a partir da sua própria cultura. A gente tem aqui, né, no território, diversos restaurantes que trabalham com a culinária ancestral, as muquecas, né? Nós temos as marisqueiras que têm a sua geração de renda para suas famílias, os pescadores a partir do que é retirado na Bahia de Todos os Santos, aqui que é Bahia, né? Quando a gente o próprio quintal também pensando de forma de geração de renda, eu entendo que ele é esse espaço educativo, né? E que quando a pessoa vai visitar tem um valor simbólico e isso acaba gerando uma certa renda para a manutenção do próprio projeto, tem esse valor simbólico, tem a comercialização das ervas, das folhas, né? Que você pode entender isso como uma geração de capital, renda, tem as produções artísticas que eu elaboro lá dentro do quintal também, que são vendidas para ajudar na manutenção do projeto. Quando o acervo traz esses artistas, permite que eles tenham visibilidade na sua produção artística, ali também vai estar valorizando financeiramente o trabalho daquele artista. Não é só a gente não quer trabalhar nas artes plásticas, é só por reconhecimento, colocar minhas ideias para fora, porque senão fica preso aqui, vai ficar louca. Não é só por conta disso, eu quero ter o meu trabalho reconhecido financeiramente, valorizado financeiramente, porque uma obra de uma outra pessoa, uma pessoa branca, vai ter mais valor do que a minha obra? Por que isso? Então eu quero ter o meu trabalho artístico valorizado financeiramente, que tem lá no acervo, com azulejo, pague minha arte. E a gente precisa se fortalecer sem considerar nesse sentido, de que a arte tem valor, de valor econômico, é algo único que é produzido. Até aqui, dentro do seu podcast, você pode agregar patrocinadores, né, fazer campanhas publicitárias, isso é uma forma de geração de renda de economia. Então que a gente se atente para isso e busque as formas institucionais que ajudam as pessoas a abrir sua própria empresa, a se fundamentar, né, nessas questões judiciais, jurídicas mesmo, né, de abertura de empresa, buscar se capacitar e entender que nós somos um povo capaz. Estamos fazendo coisas maravilhosas, a gente não tem mais que provar que a gente é bom, porque nossas produções já falam por si só. A gente tem feito muita coisa maravilhosa, de altíssimo nível, qualidade. Galgando os espaços que nem imaginava, exatamente, né? Alcançando diversos espaços que é do subúrbio ferroviário para o restante do mundo, que eu sempre falo isso, e com acesso às tecnologias ajudam a disseminar, a propagar
essas nossas ideias, essas nossas iniciativas. Eu me sinto uma pessoa com uma autoestima muito bem trabalhada, sabe? Coisas que eu não sentia há alguns anos atrás, mas a partir desse encontro com outras pessoas que se conectam com as minhas ideias, se conectam com a minha forma de pensar e me ajudam, e eu acabo colaborando com essas outras pessoas também. A gente se fortalece em conjunto. Então, é agregando um ao outro, colando na corda, que a gente vai conseguir. E é o que a gente está conseguindo fazer. Para quem não conhece o Centro Ferroviário, venha conhecer para você entender o que a gente está fazendo aqui. Sigam as redes sociais de todas essas iniciativas, Seu da Laje, que é o Tubarão, os filhos de Bimba, Quintal Sensorial, segue lá, Griões do Subúrbio, segue todas essas páginas, Fortaleza, compartilhe. E Carol, obrigada. Foi massa. Parabéns por esse projeto, por essa ideia maravilhosa de a gente fazer os nossos registros, contar a nossa história quem nós somos. Aqui é o nosso palco. Né? A gente oportuniza a voz, né? Porque esse espaço é nosso, não é meu, não é de Davidson, não é de Vitor, não é de Danilo. É um espaço que cada convidado, cada ser urbana. Então a gente fica aqui, né, reafirmando que somos um povo que gera economia, que produz, né? A gente já reafirmou aqui que temos identidade, né? Que geramos produções, é um território produtivo, né? Intenso, criativo, com pessoas maravilhosas. Geramos ações, né, culturais, sociais e de toda essa ebulição de movimento e de produção a gente reforça, né, que temos valor, que temos produtos e temos criatividade e que precisamos ser valorizado financeiramente, economicamente, socialmente e ter um destaque sim, porque se a gente se sente porreta, barril, como a gente diz, tem que falar de dinheiro sim. Tem que falar. Então é isso, agradecer. Muito obrigada, Ivana. Eu tomei o cheiro. Foi e é massa. isso, até o próximo episódio. A gente deixa esse registro com essa obra de arte que é Ivana Magalhães. E segue aí as redes sociais, todas que Ivana falou. Nós aí que vamos também publicar mais e mais outras iniciativas, né? E projetos potentes. E Pode curtir do subúrbio. Até a próxima. Ai, pode curtir do subúrbio. Pode curtir do subúrbio. Pode curtir do subúrbio.